Mas entre ter índice e ser um vetor é uma outra coisa. O spinor também tem índice, não é um vetor. Então você pode ter um conjunto, um objeto com componentes, mas ele não se transformar como um vetor. Então, esse objeto aqui, então, que a gente está mostrando é que se eu tirar o gradiente de um escalar e olhar a transformação dele sobre rotação, ele segue exatamente o padrão do vetor. Então, o gradiente de um escalar é um vetor. Isso vocês mostram o espaço normal também, pois não? Dentro dessa Visão? que você está falando, em eletromagnetismo a la Jackson, Sim. quando a gente vê eletromagnetismo que você coloca Bush Lorentz e tudo mais, você vê que a força não se transforma como um vetor, propriamente dito, ele não se transforma pelo Bush de Lorentz. Certo. Como é que eu posso ver isso por essa visão? A mesma coisa, você vai pegar a quadra, que você diz a quadra de força? Isso. Exato. Porque o que entra em jogo é que o tempo ali se transforma e entra na derivada, né? Exato. Então você tem que, quer dizer, quando você vai fazer a extensão relativística do conceito de força, você tem que modificar o conceito, mas vamos dizer, no caso de Lorentz, isso aí sai automaticamente, você não precisa nem fazer a tua modificação, que o próprio tensor de energia momento te dá, como eu tinha falado com vocês. Se a gente pegar o campo de Lorentz, tirar o ponto, a gente fez aqui no curso algumas vezes, pega o tensor de energia momento dele, aí a gente calculou lá, pega o vetor de point do campo eletromagnético, tira a derivada tensorial dele, a variação do momento do campo deve ser proporcional à força. Do lado direito aparece a expressão de uma força. Essa força já sai para você covariante, já sai a força que é um quadrivetor. Você não precisa se preocupar, o formalismo te dá. Como a gente fez aqui, eu peguei um escalar. O escalar não é um vetor, mas quando eu tirei o gradiente de um escalar e fui olhar a transformação de rotação dele, já saiu o quadrivetor para mim direitinho. Então o formalismo te dá tudo, certo? Deixa eu apagar aqui. Então, deixa eu apagar aqui, né? Então, só para lembrar vocês. Então, da mesma forma, deixa eu fechar aqui um instantinho, só para fechar, porque acho que essas coisas são muito simples, mas não são óbvias, né? Também, quando eu estava estudando isso, eu estava na posição de vocês, eu quebrei bastante a cabeça com essas coisas, assim, eu ficava, as mesmas perguntas que vocês fazem, eu fazia, as mesmas dúvidas que vocês têm, eu também tinha, sabe? A gente aprende isso mexendo um pouco. Pronto, vou pegar a derivada, vamos pegar não mais a derivada de um escalar, a derivada de um vetor. Então vamos ver por que isso aqui é um tensor. Então vamos pegar, como é que um vetor se transforma? Pega a variação do vetor. Então a variação do vetor W sigma, vamos botar aqui, W vai seguir aquele padrão lá, vai ser menos ômega, ρ sigma, x sigma, d ρ, W mi. É o primeiro termo. Ele independe do campo. Agora, vai aparecer a parte agora, que é mais ômega mi, vamos dizer, lambda, d lambda, ômega mi lambda, w lambda. Então isso aqui é a transformação de um quadro vetor. Tá aqui, ó. Só que agora, como o meu campo do lado de lá tem um índice embaixo, então é sempre o primeiro índice com o segundo. Então nesse caso é esse com esse com esse. E o mesmo padrão, então está aqui. Então esse termo aqui, ele não vê nada, ele transforma todos os campos iguais, e esse termo aqui é o que acopla as diferentes componentes. A componente ni se mistura com as componentes lambda. Perfeito. Agora vamos tirar a derivada, quer dizer, a variação de Lorentz da derivada do meu campo. Então, como a minha variação tudo transforma no mesmo ponto, a variação da derivada e a derivada da variação. Então, eu posso derivar isso aqui. Então, de novo, derivando isso aqui, vai dar dois termos. Essa primeira derivada aqui, eu vou derivar x sigma em relação a x mi. Então, isso aqui dá eta mi sigma. Então, esse termo aqui vai ficar menos ômega rho sigma eta mi sigma d rho W mi. Mais o outro termo, menos ômega ou sigma x sigma d, aí agora d mi d rho W mi.
Então já tiramos as duas derivadas aqui. Derivamos esse carinha aqui e agora derivamos essa aqui. Agora vamos pegar a derivada do último termo, que é ômega mi lambda d mi w. Muito bem. Então vamos ver aqui. Esse termo aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Mi sigma. Esse delta mi sigma abaixa esse índice sigma para ficar rho mi. Isso aqui sai. Isso aqui fica rho mi. Esse termo aqui. Então esse termo aqui, ó, posso trocar essa ordem aqui. Vamos dizer que d rho. Só trocar a ordem, rho com mi, rho, derivada mi, derivada rho, derivada mi. Então, esse termo aqui está olhando esse campo aqui como um todo. Ó. Então, é exatamente esse termo aqui. Ômega cossigma, x sigma, d rho do objeto todo. Então, está aqui. Agora, esse termo aqui. Agora, nós temos esses dois termos aqui. Opa, então, sim, entrando nessa categoria aqui. Então, vamos ver esse primeiro termo aqui. Esse primeiro termo aqui, ó, eu posso trocar, eu posso botar rho mi, eu posso botar mais aqui e posso botar mi rho. Então, ó, esse termo aqui, está pegando ômega mi rho d rho do w mi. Então, tá. Trabalhou, ó, esse índice, ele substituiu esse mi por esse rho. E o outro termo, ele aproveitou. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar esse cara aqui de mi, opa, tá aqui, esse é mi lambda. Então, d mi w lambda. Então, tá aqui, ó, o mi. Então, ele trabalhou exatamente como aquele caso que eu dei a vocês do t mi. Cada índice daqui percebe a rotação vetorial independentemente do outro. Ó, isso aqui é mi, então fica mi, rho. Depois esse aqui é ni, ó, fica ni, lambda, lambda. Então, esse cara aqui, ele vê esse termo deixando o ni parado, e esse termo aqui deixa o mi parado. Então, quer dizer, esse primeiro termo transforma só o índice ni, e aquele terceiro termo transforma só o índice ni. E aqui esse termo é o termo universal. Então, a gente está mostrando que esse objeto aqui, a derivada de um vetor, se transforma exatamente como um tensor de rank 2. Cada índice vê a sua matriz de rotação. Tá claro? Então, não tem erro. O formalito está tudo automaticamente para vocês. O que é mágico, como o Dória gosta de dizer, é essa relação que é a relação mestra. Dela sai tudo. Então você vai sempre, isso aqui você vai precisar sempre saber qual é o spin do teu campo. E se você souber o spin do teu campo, você fixa isso aqui. Aí as derivadas daquele teu campo vão ter spins mais altos. Porque, por exemplo, se você pegar um campo escalar, o spin dele é zero. Mas quando você tira o gradiente de um escalar, isso aqui tem índice vetorial. O gradiente de um escalar é o vetor, ele tem 3 componentes, então o spin dele é 1. Então, você, conhecendo o escalar, ele tem essa transformação apenas, ele não tem isso. Mas quando você tira o gradiente de um escalar, você está, na verdade, pegando um objeto com spin 1 e compondo com um objeto de spin 0. Spin 1 com spin 0 dá spin 1. Então, no final do dia, essa estrutura tem spin 1. E aí, a relação que a gente tirou do gradiente do escalar, ela me deu exatamente isso, mostrando que o gradiente de um escalar tem spin 1. Nesse caso aqui, esse objeto aqui tem spin 1. Então, se eu pegar a derivada em relação, quer dizer, esse objeto aqui é um vetor, então ele tem spin 1. Mas o gradiente, a derivada desse vetor, também tem um 1. Então, isso aqui tem índice 1, 1. Spin 1 com spin 1 pode dar spin 0, pode dar spin 1 e pode dar spin 2. Então, esse tensor aqui, ele pode ter spin 0, 1 e 2. Claro, o spin 0 é a divergência. Se eu pegar a divergência desse vetor, é o escalar que eu posso construir a partir de um vetor. Então, se eu pegar, vamos pegar não o quadro, a derivada, vamos pegar a quadro de divergência de um vetor. Vou apagar isso aqui. Então, nós temos a lei de transformação do vetor sobre rotação geral. Mas vamos ver como se transforma a divergência do vetor. A divergência do vetor é a derivada em relação a x'ni do w'ni, a quadro de divergência do vetor. Então, vamos tirar agora essa derivada aqui. Essa derivada vai atuar aqui, vai ficar menos ômega cossigma. Agora, derivada x'ni do x-rho, x-sigma. Isso aqui vai dar delta de sigma. Então, aqui vai produzir delta ni sigma. Aí aqui, d-rho. Aí aqui vai ficar d-rho, claro.
estou tirando a derivada DI disso aqui. Então, deixando isso aqui. Errou. Opa, derivada DI. DI vai ficar. Tá certo. Derivada disso é outra. Tirei essa derivada aqui. Isso aqui vai ficar. Derrou. Do dado I. Perfeito. Então, estou só tirando a primeira derivada aqui. Derivei esse termo aqui em relação a x em cima. Então, produzi esse delta. Mantive o ômega, produziu o delta, mantive isso aqui. Agora o outro termo, menos ômega rho sigma, x sigma, d rho. Então, agora DI, W. Eu peguei a derivada desse termo completamente. Agora vou pegar esse termo aqui. Vai ficar mais ômega, ni, lambda, W lambda. Agora vai ficar aqui D, ni, no W lambda. Vamos fazer o seguinte, vamos subir esse índice e descer esse índice aqui. Né? Vamos lá, ni, lambda lá. Então vamos ver o seguinte, esse termo aqui, se eu fizer ni sigma, esse sigma aqui fica ni. E aí eu tenho, ó, rho-ni, ni lambda, só trocando os índices, ó. Esse termo é igualzinho a esse, só que os índices estão renomeados, ó. Rho faz ni, sigma faz lambda. Então esse termo aqui é menos, esse termo aqui é mais, então eles se cancelam. E o que sobra para mim? Sobra menos ômega, rho sigma, x sigma, d rho, disso aqui. Ó, fica exatamente aquilo que é transformado de um escalar. Parte de spin desaparece, então a gente mostra que realmente a quadridivergência de um quadro vetor é um escalar no espaço de Minkowski, a lei de transformação é um escalar. Então tudo sai automaticamente, tá certo? Não precisa se preocupar. Sabendo como o campo se transforma, qualquer derivada você vai saber, certo? Como é que você explicaria para um galileano? Para um galileano, ainda existe? É você? Vantagem, mãe, fala aí. Aqui embaixo, os galileanos. Sei. Os galileanos da matéria condensada? Pois não. Muito orgulho. Bom, eu explicaria para um galileano que o spin vem da simetria. Eu diria o seguinte. Bom, primeiro de tudo, eu falar com um galileano o que é spin já não é tão simples, né? Mas tem que esse galileano seja um galileano de 1928. Ele já viu que existe spin na mecânica quântica. O que é o spin? Quer dizer, o que o spin faz para você? Vou dizer, para um galileano mesmo. Eles gostam de peão. Pois é, um cara que está no laboratório mesmo, o que ele vai ver? Aonde é que, quer dizer, o que o spin se acopla? O spin se acopla fortemente com o campo magnético. Então, a primeira colocação que eu faria é, se você quer ver o spin, quer dizer, o spin ele te dá aquilo que é a propriedade magnética do material, ele vai se acoplar com o campo magnético. O que o campo magnético dá para você? O campo magnético ele é muito ligado ao espaço-tempo. O campo elétrico não. Eu acho que no curso de eletromagnetismo eu estou falando isso. O campo magnético ele percebe exatamente o espaço-tempo onde você está. O campo elétrico ele é meio assim, ele é meio universal. Meio universal, ele é universal. O campo elétrico ele é um vetor em qualquer espaço. Ele sempre acompanha o espaço. Para onde é que você vai, o campo elétrico se adapta àquele espaço. Ele fica sempre um vetor. Se você vai para 2 dimensões, o campo elétrico é um vetor. Se você vai para 3, ele é um vetor. Se você vai para 4, ele é um quadrivetor. Se você vai para 5, ele é um pentavetor. Então, o campo magnético, ele não te consegue te revelar em que espaço você está. O campo elétrico, perdão. Mas o campo magnético, sim. Porque o campo magnético, ele é um rotacional. A simetria de Gauge está toda no setor magnético, né? Que é B igual a rotacional de A. Então, você pode sempre acrescentar esse A de um gradiente de um escalar, que o rotacional não vai deixar passar. O rotacional do gradiente é zero. Então, o campo magnético, ele é muito mais, vamos dizer assim, microscópico do que o campo elétrico. Então, se você muda de espaço, o campo magnético muda junto. Se você está se o teu mundo é um mundo unidimensional, se você vive numa linha, o campo magnético é zero. Se você vive num plano, o teu campo magnético passa a ser o pseudo-escalar.
se você vive no espaço, o campo magnético passa a ser um vetor. Se nós vivemos num mundo com 4 dimensões espaciais, o campo magnético passa a ser uma matriz. 4 por 4 antissimétrico, portanto tem 6 elementos. Se você vai para um mundo, vamos dizer, de 10 dimensões, teu campo magnético, se você vai para um mundo de 10 dimensões, teu campo elétrico tem 10 dimensões, mas teu campo magnético vai ter 45 dimensões. Por quê? Porque ele vai ser um tensor de rank 2 antissimétrico no mundo 10 dimensional. Então é uma matriz 10 por 10 antissimétrica. Então a matriz antissimétrica 10 por 10 tem 45 componentes. Então o campo magnético, ele se acomoda para cada dimensão do espaço que você está. Mudou o espaço, muda o campo magnético. Ele muda completamente de figura. Quer dizer, em uma dimensão espacial ele é zero, nem tem campo magnético. Teu campo não tem Maxwell, porque não tem propagação, você não tem campo magnético. Quer dizer, quem que vai suportar a propagação do campo elétrico se não tem campo magnético? Então, o mundo unidimensional realmente é um mundo completamente escuro, sem luz. Bom, então eu diria o seguinte, teu spin, ele se acopla com o campo magnético. E o campo magnético, ele te revela exatamente a estrutura do espaço. Então, no fundo, via campo magnético, o teu spin, ele reflete as propriedades do teu espaço-tempo. Então, se você olhar, por exemplo, do spin em 2 dimensões, então, spin, se o teu mundo é unidimensional, o elétron em uma dimensão não tem spin. Aí o elétron no plano, se o elétron está no plano, o spin dele é um escalar. Não é uma matriz de Sol. É uma única, não são as 3. Se você está no espaço tridimensional, o elétron passa a ter 3 componentes de spin. O spin é um vetor. Se você vai para 4 dimensões, o spin tem 2 spins, na verdade. Se você pegar um elétron e botar num mundo de 4 dimensões, você tem 2 spins. Por quê? Porque você está num mundo quadridimensional cuja simetria de rotação, cuja simetria é SO4. Mas SO4 é SO2 mais SO2. Então, uma partícula no mundo quadridimensional é como se ela tivesse 2 spins. Ela, vamos dizer, tem um spin assim e tem um spin assim. Ela tem uma natureza mais quadrupolar do que dipolar. Então, eu diria o seguinte, estou falando assim, se você me fez essa pergunta, se eu tivesse que explicar, não para uma, sei lá, uma pessoa que não saiba nada, mas para um experimental, que já ouviu, que conhece spin, que conhece mecânica quântica, não conhece relatividade, e se você quisesse assim, falar para um experimental que o spin, ele é uma propriedade do espaço-tempo, eu me valeria desse expediente. Eu diria, o spin, ele se acopla com um campo magnético. A primeira coisa que o spin procura é um campo magnético. Agora, esse campo magnético, ele reflete exatamente as propriedades do espaço-tempo. Então, se você está acoplando o spin com o campo magnético, na verdade, esse acoplamento ele vai ler para você qual é a estrutura do espaço-tempo. Então, o campo magnético ele faz uma mediação entre o spin e o espaço-tempo. Eu colocaria isso dessa forma. Quer dizer, o que você me perguntou, eu não pensei, mas assim, pode ser que se eu pensar... A fisicidade do spin. Oi? Quais são os tipos de fisicidade do spin além do campo magnético? Bom, eu diria, primeira coisa, campo magnético, quer dizer, primeira coisa, o acoplamento com o campo magnético. Já falamos sobre isso. Segunda coisa, você tem fases topológicas que você pode associar ao spin. Por exemplo, tipo a Aharonov-Bohm. Então, você pode ter outros experimentos importantes, né, que vão te revelar a estrutura do spin. E a mesma coisa do Aharonov-Bohm, ele mostra a dimensão do espaço onde você está. Então, o spin é alguma coisa que é muito ligada ao espaço-tempo. Se você pegar um elétron no plano, o spin é um escalar, não é mais um vetor. Digamos, é meio fácil a gente ver isso, porque se você está no plano... Essa ideia de roda peão, assim, não... Esse spin aí é o spin galileano mesmo. Estamos falando do spin, vamos dizer assim, mais microscópico, spin propriedade da parte. Que aí esse spin, ninguém está dizendo que o elétron gira no próprio eixo. Esse spin que você está falando é o spin de um corpo rígido. Aí sim, é a rotação do objeto em torno de um próprio eixo. Mas a gente está falando de um spin que não é... Quer dizer, esse spin não tem nada a ver com o espaço-tempo, né? Agora, o spin que tem a ver com o espaço-tempo é a propriedade intrínseca da partícula. Por quê? O que é a partícula? A partícula é uma revelação do teu espaço-tempo. A primeira ideia do que seria spin, até por isso não seria que teria um giro intrínseco do... Essa ideia é completamente fora de propósito. Essa ideia vale no ensino médio para vocês, para ensinar a tabela periódica. 1S2, 2S2, 2P7. Nem lá no curso do Petrópolis do Trabalho eu ensino isso. Eu ensino. Não pensa que o elétron gira em torno do próprio... Não, mas isso não foi a primeira ideia quando foi falado? Não, isso foi só uma... Não, a ideia não foi essa. Isso foi só uma coisa pictórica.
Você sabia que o elétron é um objeto elementar? Então, o que você faz? Claro, a gente usa essa ideia pictórica, né? Mas na verdade o spin ele é uma revelação do espaço-tempo. Então, se você tiver um espaço-tempo bidimensional, o mundo só tem duas dimensões, só tem dois eixos, vamos dizer assim, quem é a tua matriz de rotação? A gente já viu, a matriz de rotação é SO2. Quem é SO2? É cosseno alfa, menos seno alfa, cosseno alfa. Aí você vai pegar e vai expandir isso em torno da identidade. Pega um ângulo muito pequeno. Então fica identidade mais alfa, 0, 1, menos 1, 0. Então isso aqui é o gerador das rotações do plano. Isso aqui é o sigma. No plano. É uma única matriz. O alfa menos alfa dá o seno, que é infinitesimal, e o cosseno fica na identidade. Então, ó, isso aqui é a tua matriz de spin. Então, essa matriz aqui é uma matriz, só tem um elemento. Uma matriz antissimétrica, ela é equivalente ao escalar. Então, o spin para você é o escalar. Se você vai para o mundo tridimensional, nós temos, aí nós já vimos os ângulos de Euler lá. Você vai para o mundo tridimensional, nós temos três matrizes. Nós temos a matriz sigma 1, que é 0, 0, 0, 0, 0, I, 0, menos I e 0. E assim vai. Aí você tem a matriz sigma 2, que é tudo 0 aqui. E aí aqui é 0, 0, I, menos I, 0, 0. E você tem a matriz sigma 3, que é 0, menos I, 0, I, 0, 0, 0, 0, 0. Você tem essas três matrizes. Então você tem três matrizes de rotação. Então o teu spin tem três componentes. Por isso que o teu spin em três dimensões, no mundo normal que a gente vive, ele é um vetor. Tem três componentes. Mas se você está em duas dimensões, o teu spin é uma matriz antissimétrica. Só tem uma matriz antissimétrica só, independente. Toda matriz antissimétrica em duas dimensões é múltiplo dessa. Então o teu spin passa a ser um escalar. Aí se você vai para o mundo quadridimensional, você vai estar buscando uma matriz 4x4 antissimétrica. Então, se você pegar a estrutura de uma matriz 4x4 antissimétrica, a primeira coisa é a diagonal dela é zero, é antissimétrica. Então aqui você vai ter alfa menos alfa, beta menos beta, gama menos gama, delta menos delta, epsilon menos epsilon e zeta menos zeta. Então você tem alfa, beta, gama, epsilon, delta. Tem seis componentes. Então você tem seis componentes. Você pode mostrar que essa matriz aí pode ser decomposta, ela pode ser escrita como matriz que a gente chama de autodual e anti-autodual. Você decompõe duas matrizes 3x3 independentes. 4x4, mas com três elementos independentes. Então você tem dois spins. Então, se você vai fazer uma teoria, como você, quem estuda De Sitter em 5 dimensões, ou não De Sitter quadridimensional, De Sitter ou anti-De Sitter em 5 dimensões, você vai precisar de dois spins para escrever o capítulo. Então, o spin, ele sente, a primeira coisa, porque ele está ligado ao campo magnético, os dois sentem o espaço. Então, eu diria sim, eu diria que o spin é uma propriedade do espaço-tempo, porque ele sente diretamente o campo magnético. Mas o campo magnético, ele reflete o espaço-tempo onde ele está. O campo magnético não é um vetor. Ele só é um vetor em três dimensões. Na verdade, é um pseudo-vetor em três dimensões. Porque o rotacional de um vetor é um vetor em três dimensões, mas ele é um escalar em duas dimensões, ele é identicamente um nulo em duas dimensões e ele é uma matriz antissimétrica em quatro dimensões. Mas, por exemplo, essa coisa, eu vou dizer, o campo magnético, ele faz espinhar espinal, tá? Sim. Ele pode, quer dizer, você quando vai fazer esse acoplamento aqui, né, você pode ter, quer dizer, aí você vai associar o teu spin a um observável, que está você tem três operadores que não comutam entre si, então você escolhe um operador para definir os autoestados daquele operador, e você vê que tem espinhado e espinal, você faz essa coisa. Se você vai para quatro dimensões agora... O campo magnético que bota explica. Isso. Espinhal. Isso, exatamente. O campo magnético interage exatamente. Agora, quando você tem o espinhar espinal, essa coisa que o espírito estava dando nessa interpretação... Então, ele está rodando no sentido trigonométrico, rodando no sentido horário. Ele tem uma rotação em torno do eixo dele, física. Sei. Não, isso não existe. O spin da partícula não. O spin da partícula não tem nada a ver com rotação interna.
O spin da partícula é aquilo que você gosta de dizer, é uma propriedade do espaço-tempo. O spin da partícula, ela vai revelar, a partícula só faz sentido se você definir o espaço-tempo onde ela está. Ou seja, você precisa ter uma geometria, uma isometria para definir o que é partícula. Partícula, o que são partículas? Né? Vários sentidos de partícula. A partícula pode ser uma idealização, um ponto, etc. A idealização clássica, mas do ponto de vista quântico, o que é uma partícula? Uma partícula você pode ver de maneiras diferentes. O segundo grupo de Poincaré, segundo o professor Wigner, né? O que é uma partícula? Uma partícula é uma representação irredutível, unitária, infinitamente dimensional, infinito dimensional do grupo de Poincaré. Isso para o Wigner é uma partícula. Então, se você chegar para o pessoal da teoria de grupo e dizer, uma partícula é uma representação unitária, irredutível, infinito dimensional. O grupo de Poincaré está todo mundo feliz. Aí agora você vai chegar para o cara da física de partícula e vai dizer, o que é uma partícula aí para você? Pega o PDG, me diz o que é uma, pega o Particle Data Group. O que é uma partícula para você? Uma partícula para mim é um objeto que tem massa bem definida, spin bem definido, carga bem definida. Isso é uma partícula. Ela tem que ter massa. Não existe uma partícula que pode ter a probabilidade de ter massa tal ou massa tal. A partícula, massa é uma regra de super seleção da natureza. Então, você tem massa bem definida, spin bem definido, carga elétrica bem definida. A partícula não tem probabilidade de ter carga mais ou carga menos. A partícula, a carga é única. Não tem princípio de incerteza para a carga. Então, a carga é bem determinada. Então, isso é uma partícula para você. É um objeto físico que tem massa, spin e carga bem definida. Aí você chega com outro cara da teoria de campo. Fala, o que é uma partícula para você? Para mim, uma partícula é o objeto que corresponde ao polo de uma função de Green, dois pontos, renormalizada. Então, cada um vai ter uma noção de partículas. A partícula depende do teu ponto de vista. Mas o que é importante da partícula é carga, massa, spin. Isso é que é importante. E aí, isso tudo, carga, massa, spin, é propriedade que vem do espaço-tempo. Você precisa conhecer. Então, a partícula só faz. Se você pegar um elétron, o próprio elétron, eu tenho um elétron e botar no mundo diante desse, pega um ADS 5 e bota um elétron lá, vai aparecer um spin novo para ele. Ele vai ter o spin antigo, vai aparecer um spin novo. Então, quando você coloca a partícula no espaço-tempo, as propriedades intrínsecas dela começam a mudar porque ela está interagindo com aquele espaço-tempo. E aí o espaço-tempo pode revelar mais graus de liberdade que nós em 4 dimensões congelamos. Quando a gente tem uma dimensão temporal e 3 dimensões espaciais, a gente congelou, por exemplo, uma dimensão espacial. Se você descongela essa dimensão espacial e vai para o espaço em 4 dimensões espaciais, você acaba vendo um outro spin que a partícula tem, que é justamente aquele spin associado a essa matriz 4x4 de cima. Então eu diria que o spin ele é muito apropriado por isso, porque ele é aquele grau de liberdade, porque se você vê a massa, não tanto. Porque a massa é o quê? P2 igual a M2. Você define a massa pelo quadro de momento. Então P2 é igual a M2. Então se você muda a dimensão, não muda de dimensão, essa relação aqui é um escalar sempre. Mas o spin não. Quando você muda de dimensão, pode aparecer um novo spin. Ou quando você congela uma dimensão, você pode estar congelando um spin quando você desce a dimensão. Quer dizer, o elétron no plano, ele tem menos grau de liberdade de spin. Então, eu diria que o spin é muito, assim, ligado à dimensão. Essa daí é a minha reflexão. Tentaria fazer o colega raciocinar nessa direção. Posso pensar uma outra maneira, como vocês também podem pensar, como é que você explicaria o spin para uma pessoa, uma área completamente experimental. Né? Fala. Você diria então, você disse que em dimensões mais altas o elétron teria um spin extra. Sim. Você diria então que experimentos de mecânica quântica que já foram feitos e mostram o spin do jeito que é previsto em 3 dimensões desencorajam a busca em dimensões mais altas? Eu diria que não. Simplesmente você trabalha em mecânica quântica. Está numa escala de energia muito definida que você não consegue ter acesso a dimensões extras. Se você tiver dimensão extra, no LHC, você tem energia suficiente para começar a acessar uma eventual dimensão extra. Quando você experimenta a mecânica quântica, você está fazendo experimentos, vamos dizer, que tem energia muito abaixo da massa de repouso da Terra, que é 0,5 MeV. Quer
Quer dizer, experimentos de mecânica quântica, eles ficam na faixa dos elétrons-volts, do keV. Então você não vê nem o elétron relativista. Agora, por exemplo, se você vai com o elétron relativista, você já tem novos fenômenos. Você vê para um desinterferência, que é aquele fenômeno de interferência entre as soluções de pósitron e elétron. Você já começa a perceber o pósitron nas vizinhanças do elétron. Então você está começando a dar mais energia para o teu sistema. À medida que você joga mais energia para o teu sistema, você consegue fazer investigações mais microscópicas sobre o teu sistema. E aí você pode começar a perceber o momento de atenção. Tá? Então eu diria que não é também, estou dizendo com isso que os experimentos estão errados, não provam nada. Não. Os experimentos são importantes, mas eles são limitados por uma escala de energia que nunca vai te possibilitar perceber uma dimensão extra. Você precisa de uma energia muito maior do que as energias que a gente tem. A partir da energia do LHC, se você joga um PeV de energia para um elétron, o que significa isso, né? Quer dizer, MC2, né? MC2 gama é igual a 1 TeV. MC2 do elétron é 0,5 MeV. Vamos dizer que é um MeV. Um TeV são 10 a 6 MeVs. Certo? Né? Porque o TeV é tega, é giga, um TeV são 10 a 3 GeVs e os GeVs são 10 a 3, então são 10 a 6. Então, você tem um fator gama de 10 a 6. Então, para você começar a perceber novas, você joga um TeV para um elétron, você está botando um fator gama de 10 a 6. Um fator gama de 10 a 6 já te dá uma velocidade V sobre C na faixa de 0,999991C. 99,9999% da velocidade da luz. Então você já começa a perceber coisas mais intrínsecas do elétron. Então, o experimento da mecânica quântica são limitados porque você está trabalhando na escala dos elétrons-volts, dos keVs no máximo. Né? Se você já entrar na escala do MeV, você tem que sair da mecânica quântica, tem que ir para a QD, tem que ir para a aerodinâmica. Já tem fenômenos, né, tipo lamp shift, por exemplo, que você não vai ver nem na mecânica quântica relativista, nem na mecânica quântica de Dirac. Você vê, tá certo? Deixa eu deixar uma tarefinha para casa, para a gente ver com você. Na próxima aula a gente conversa com o tensor de momento angular. Então, para ver a relação entre o tensor de momento, o tensor de energia momento e o tensor de spin. Vou colocar uma tarefa para vocês aí, que vai ser a seguinte. A gente tem um lagrangiano que depende de um campo escalar, de um campo vetorial e de um campo tensorial. Então tem 3 campos nesse lagrangiano. E aí eu vou dizer para você, vamos propor esse lagrangiano aqui. O nosso lagrangiano ele vai ser um meio dmi-φ mais um meio dmi wmi dmi wmi. Aí vai ter um termo aqui que vai ser dmi e cada dmi dmi cada. Também tem mais um meio. Aí vamos ter um termo que vai ser menos mi sobre 2φ ao quadrado. Menos lambda dmi-φ mais psi lambda psi φ dmi wmi dmi. Então, se a gente tem essa densidade lagrangiana aqui, então eu vou pedir para vocês construir explicitamente o tensor de energia-momento canônico e
estudarem, né, as variações. Construir o tensor de energia momento canônico, tá certo? Tá. Os componentes, etc. Tá? E outra coisa é fazer aqui outra detalhe aqui. Fazer aqui. Tirar o tensor de energia momento canônico. Boa, primeira coisinha. Vamos escrever aqui, por exemplo, escrever a variação de Lorentz, como se transforma segundo Lorentz esse objeto aqui. Vamos definir uma grandeza G. Quem é a variação de Lorentz de G? Onde G está definido desse modo aqui. Ele é T, vou botar assim, dmi, T, mini, vezes W, ni, não, dmi tem mi vezes dni do W capa vezes d capa φ. Espera aí. Vamos ver que ele faz isso. Não, vou botar até mais uma outra coisinha. D capa d lambda. Então, vamos tirar a variação dessa grandeza aqui, G lambda. A grandeza G lambda é definida dessa maneira. Ela pega a divergência desse campo tensorial, pega a derivada desse campo vetorial e pega essa derivada quadrática aqui, essa derivada segunda do fim. Então, eu quero ver como é que a transformação de Lorentz dessa grandeza aqui. Ela tem um índice lambda. Pergunta, essa grandeza é um vetor, um quadro vetor? Então, pelas transformações de Lorentz, vocês vão ver isso, tá bom? Legal? Então, a gente tem aulas hoje, dia 12 é feriado. Então, se o Tchauca vier, eu gravo a aula de tarde, 4 horas, mas eu não gostaria de saltar essa aula, não. Tá, vai ser gravado. Não gostaria de saltar para a gente não perder muito tempo de programa. Hoje a aula foi menos do que eu esperava, mas a discussão, na minha opinião, é importante. Eu não estou ligando muito para fazer o plano. Eu quero que a gente saia daqui com uma ideia bem formada, com questões bem formuladas, dúvidas, né? Para vocês pensarem em casa, tá bom? Vendo peão e... Oi? Vento, peão e vento, é uma relação entre o peão e o elétron. O quão o elétron é semelhante a um peão. Uma vez, Oi? uma vez